A Câmara dos Deputados aprovou há poucos dias a nova lei do ensino médio. Foram anos de discussão, várias alterações ao texto final e, mesmo assim, o projeto aprovado é bastante polêmico. Preocupada com os rumos da educação no país, a Pátria Distraída entrevista hoje um dos nossos fundadores, professor Adalberto Fávero. Beto, obrigada por estar aqui com a gente para repercutir essa lei tão importante para os rumos da educação no país, não é? Quais são as suas primeiras impressões? Bom dia, tudo bem, Ana? Certo. Então, eu acho que nós temos alguns problemas de origem na educação brasileira que determinam um pouco o que está acontecendo agora. É característica do processo de educação brasileira a descontinuidade, por exemplo, né? Você pega desde os primórdios aí, da chegada dos europeus no Brasil, a educação, primeiro, foi algo acessório, a serviço de alguma coisa, e segundo, com planos nem sempre operacionalizados ou garantidos enquanto sistemas de educação, etc., com lutas em vista da constituição, da universalização da educação, da formação continuada, etc., mas uma característica de que a mudança de governos significou sempre mudanças também na proposta de educação do país, por interesses específicos de grupos que assumiram o poder. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão da estrutura física, organizacional e de gestão da educação no país, que efetivamente nunca, por não ter sido nunca uma opção prioritária, ela acaba sendo precária. E isso coloca sempre em xeque qualquer proposta de mudança. A terceira, o processo de formação continuada do professor e, ao mesmo tempo, a formação inicial, com, por exemplo, as licenciaturas colocadas em xeque, como a gente vive agora de novo, ou a formação continuada não existente de uma forma operacional constituída, embora todas as promulgações de leis, etc., falem disso e defendam que isso seja necessário. Isso tudo caracteriza-se num quadro que coloca em xeque qualquer mudança e qualquer até boa proposta, né? São as três primeiras considerações. A segunda, é preciso considerar o momento que a gente vive no país, onde que a esfacelação, o esfacelamento das relações de Estado com o contexto federal coloca estruturas de gestão e de encaminhamento diversificado em cada Estado. É o caso do Paraná, por exemplo, o caso de São Paulo, o caso de Santa Catarina, em contraposição ao caso do Ceará, etc., e outros estados. Então, isso coloca em xeque qualquer promulgação, primeiro. Embora não tenha sido ainda oficialmente chancelado pelo presidente da República, eu creio que, em relação à mudança passada, há avanços Uhum. em relação ao que tinha sido proposto no governo Temer e Bolsonaro. Há avanços. Esses avanços são tímidos, são uma regarantia de uma universalização do trato com conhecimento, mas mantém alguns vícios históricos no país e alguns interesses históricos no país. Nós temos possivelmente o pior congresso da nossa história, ao menos da nossa história recente. E isso faz com que as barganhas dentro do Congresso variem de acordo com tais interesses. Então, várias das questões aprovadas também padecem desse tipo de vício, né? Por exemplo, o Senado faz avançar em algumas questões, ainda que a relatora tenha vínculo com processos anteriores. A Câmara, que tem como relator o antigo ministro da Educação, acaba voltando atrás em vários desses elementos. Um ou outro cedeu, mas nós temos um pouco de uma retaliação daquilo que foi proposto originalmente pelo MEC, que O que também acaba tinha que... fazendo com que o texto fique meio que uma colcha de retalhos ali. Exato, exato. Mas, ao mesmo tempo, cedendo, mas não, eu digo cedendo a interesses efetivamente presentes dentro do Congresso. Quais são os maiores avanços e quais são os pontos em que o projeto de lei perde, em que a educação perde com esse projeto de lei? Eu diria o seguinte, ó, quando você mantém um currículo único no país, você tem sempre um senão e uma aprovação. Eu acho que é preciso, a nível de pensar em unidade nacional de formação, você ter uma base curricular. Isso pode ser interessante.
Por outro lado, você não pode desconhecer as regionalizações e as características do norte ao sul do país. Há espaços para garantir isso, até que há, mas não há uma diretividade efetiva para que as questões regionais tenham um espaço, ainda que diretivo, dentro do currículo. Por outro lado, garantir que todas as áreas de conhecimento tenham uma certa equidade dentro do currículo é um avanço dessa aprovação. Anteriormente, no ensino médio, você só era obrigado a ter matemática e língua portuguesa. As outras você podia fazer a escolha com um decréscimo, efetivamente, da área das ciências sociais, humanas sociais, né? Agora se garante todos essa possibilidade e necessidade em todos os anos do ensino médio. Por exemplo, quando você deixa aberto para que aconteça em algum ano do ensino médio, filosofia, por exemplo, é um jeito de você dizer, ó, faz quando você quer, que não é tão importante. O ano que você É. quiser. O terceiro ano que vocês acham importante por causa do vestibular, não põe filosofia, põe outras coisas. Agora se pede que todos os anos tenham todas Todos os os eixos ali, componentes né? curriculares, né? E isso pode ser um avanço, sim. Por exemplo, no modelo anterior, os roteiros de formação específicos, né? A rede que determinava. Isso é um problema porque você não respeitava necessariamente as questões locais. Agora se permite que as escolas façam isso, ao menos dois itinerários, tem que ter, e que a escola defina. Isso tem um lado positivo e um senão também. O positivo é você possibilitar que em cada local, as próprias secretarias municipais que não trabalham com isso diretamente, porque ela trabalha com o Fundamental um só, mas tenha acesso a uma discussão via conselho de educação. Algumas cidades têm conselhos locais que podem ajudar nisso, embora não trabalhem diretamente no ensino médio, mas você opte por questões de interesse regional. Por outro lado, fica à mercê também de interesses locais. Então, essa sanfona que pode se fazer com o currículo é sempre um problema. E aí vem da estrutura original que eu falava. Num Uhum. estado como o Paraná, por exemplo, que você está no processo de privatização de escola, em que você está com uma gestão privatizada, o que tinha escolas cívicos militares, Isso, eu ia falar efetivamente justamente dessa questão haverá, das escolas militares, né? Que com essa interligação entre ensino fundamental e ensino médio, o Paraná fica muito explícita essa questão ou a polêmica das escolas cívico-militares, não é? sim, é porque, na verdade, o Estado fica com o Fundamental 2 e ensino médio, Hum. embora a legislação que determine esses processos seja do É Conselho Nacional de nacional. Educação e É. MEC. Então, como fica a nível da gestão local, da implantação local, você fica à mercê dessas variações ideológicas locais ou de interesses locais. Isso não só se resolveria se houvesse uma estruturação federal que obrigasse a Uhum. ter determinado encaminhamento. No entanto, isso também coloca em xeque a questão da regionalização. É uma discussão ampla que deve se estabelecer por aí. No entanto, penso eu que no momento que se coloca 2.400 horas de educação básica obrigatória, pegando todas as áreas de conhecimento, você tem uma garantia mínima, ao menos, para que todos os estudantes tenham acesso a conhecimentos comuns. O que mais tem se destacado na imprensa, por exemplo, são essas questões, né? A ampliação da carga horária mínima, né? Chegando a 3.000 horas anuais, e a questão do fim da obrigatoriedade do espanhol. Como é que você vê? Então, um ponto positivo e um ponto polêmico aí. Na verdade, o caso do espanhol é histórico nesse país, né? Você colocar espanhol tem que ser optativo, você tem que ter inglês e espanhol. Então, nós continuamos e reconhecendo a necessidade mundial pelo contexto atual que se vive, nós continuamos privilegiando a língua do império. O inglês é indispensável, né? E o espanhol, que seria uma questão de regionalização, diga-se de passagem que as entidades estudantis defenderam isso arduamente, né, que se implantasse por uma questão de integração regional, porque o espanhol é a nossa convivência mais próxima. Uhum, O uhum. Brasil é o único país do continente que não fala a língua. É estranho, nós temos que falar inglês, tem que saber inglês,
e a E não escola falar a língua tradicional, dos o ensino vizinhos. tradicional não consegue ensinar inglês, né? Espanhol conseguiria mais, por sinal, pela proximidade, pela facilidade maior, né? Mas efetivamente é a dependência de mercado da língua do império que se mantém, né? A outra questão de podermos chegar até 3.000 horas na educação pública vai cair em uma das questões anteriores, a estrutura. Você Uhum. pega uma escola que hoje tem 3 períodos de trabalho. Será simples para quem tem integral, aonde já foi implantado o integral. Para quem não foi, tem 2 a 3 períodos, terá problema de conseguir efetivação. Como terá problema com professores. Há uma crise propositalmente implantada pelo Estado no que se refere à profissão do professor. A privatização está colocando em xeque a profissão do professor. Então, nesse momento, que já faltavam professores, já era um problema da constituição do número de professores e de uma formação efetiva para poder dar conta dessas questões. A estrutura e a não formação continuada colocará em xeque essa implantação e qualquer implantação que vise aperfeiçoar também, se não existir um investimento maciço nas estruturas da escola, de funcionamento e na provisão do professor. Qual é a sua expectativa, então, para um futuro próximo e no que as entidades, as associações de classe e os professores precisam estar atentos agora? Eu diria o seguinte, ó, nós vivemos um momento cinzento, né? No mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. O caso da França agora e a questão da eleição mostra um pouco isso, mas isso na Itália já tinha acontecido, na Hungria já tinha acontecido, aqui, nos Estados Unidos, Argentina, e é um momento, eu diria, de implantação de barbárie. A nossa briga é contra a barbárie. Então, você vai ter estados em que a batalha será mais difícil que outras. O Paraná terá uma das batalhas mais difíceis, como está tendo agora com a questão da privatização da escola pública. E com o decréscimo do sentido não, da força de formação do professor. As entidades de classe foram colocadas em xeque gradativamente, foram esvaziadas. Uhum. Você vê, por exemplo, uma associação de professores do Estado com uma certa força, não só de se elogiar, como de se apoiar e tentar dar força para que tenha condição de embate. Né? No Estado do Paraná, você não tem notícia pública acerca da luta, inclusive. Você tem a distorção da informação, você tem uma informação continuada pelo governo do Estado que desconstrói, que tenta desconstruir a força de classe. Então, eu digo, uma batalha dura. Eu diria que todos os grupos interessados num processo educativo efetivo, na questão do momento civilizatório, têm que se juntar para tentar garantir passos que possibilite, ao menos, uma qualificação do acesso que se consiga dar a todas as crianças e adolescentes, né? Na verdade, para muitos, a única informação da qual terão acesso a nível de trato com conhecimento é via escola. Quanto mais periferia, mais se está à mercê disso. Quanto mais interior, mais se está à mercê disso. Então, eu diria que o lugar das associações de classe, o lugar da organização dos professores, precisa ser reforçado de uma forma permanente e, mais do que nunca agora, em estados onde isso já há uma desconstrução efetivada, né? Bem, a gente está num ano eleitoral, embora eleições municipais, não é? Mas toda essa efervescência política nos lembra também dessa importância desta mobilização. Então, dá o seu recado para as pessoas, assim, no que todos nós, cidadãos, precisamos estar atentos neste momento eleitoral, já que todos buscamos e precisamos de uma melhora na educação. Eu creio que pensar em quem está, o quem e o que está se defendendo, virou uma coisa estranha. Se defender direitos humanos hoje é a esquerda, né? Interessantíssimo isso. É, até a direita um pouco mais civilizada nunca achou assim. Ah, Então mas nós isso, vemos um ó, movimento. meu argumento em Hã? relação a isso é até o momento em que um deles seja preso. Sim, O sim, filho sim. de um deles, Isso, porque daí eles precisam dos direitos humanos também. com certeza. Senão ela está lá para morrer mesmo, né? Ou, de acordo com o discurso da extrema-direita, hoje se mata antes de ir para lá, né? Para não ter custo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que se olhar para os candidatos, sim, quem está defendendo o quê. E não adianta estar defendendo agora, tem que ver a história.
de quem está se candidatando. Eu diria que hoje tem que se olhar muito para partidos que se representam, há grupos que não conseguirão efetivar isso, ainda que digam que sim, porque o partido não permitirá, porque está vinculado a esses interesses. O Paraná tem uma história, sobretudo na sua capital, né, Curitiba, e algumas cidades da região metropolitana, em que historicamente se votou em direita e extrema-direita. E nós estamos colhendo os frutos no estado disso hoje, embora a propaganda fale de uma educação em primeiro lugar, né, de uma cidade, a cidade mais organizada, mais bonita do mundo, né, Inteligente, que expulsou, cidade inteligente. sim, que expulsou 60 famílias a 5 graus É o dia pela mais manhã frio do ano. na semana passada e que ficaram ao léu. Quer dizer, essa discussão é, ficou estranha e mais do que nunca extremamente necessária. Eu diria que esse é um ano em que se permitirá passar algumas coisas até novembro, dezembro. Depois de eleito, elas voltarão. Isso tem sido, por exemplo, pode-se até, o caso da privatização das escolas, pode-se até dar uma baixa de defesa agora, ele voltará depois porque agora precisam eleger representantes que garantam isso. Então, eu acho que a população acordar para ver em quem, qual a história de partido, das pessoas, ao que esteve se vinculado. Hoje, você entra na internet e descobre tudo, né? É vital. Acho que a história da educação e do processo civilizatório é que está em questão. Especialmente em uma época em que parece que há essa pregação da ignorância, né? Em que há uma glamorização, vamos dizer assim, da ignorância. Sim, e se brinca com ela como sendo algo extremamente inteligente, Como uma né? virtude, Eu, sim, sim, sim. E é uma questão que não é só no Brasil, mas tem uma característica própria aqui no Brasil, né? Muito concreta do jeito, do tipo de brincadeira, da xenofobia que se traz à vista, dos preconceitos que de repente passam a ser cultivados. Eu estava vendo, por exemplo, a medalha que o antigo presidente deu ao presidente vizinho nesse encontro em Santa Catarina que tiveram. É o símbolo disso, né? Os três Is. É o símbolo dessa ignorância cantada e apoiada por uma parcela da população. Acho que a educação tem tudo a ver com isso. Ela não é salvadora da pátria, mas é um caminho a ser trilhado para formar cidadãos capazes de ler o mundo de uma forma ampla, né? estejamos então atentos, né, a não glamorizar dessa forma a ignorância, a buscar a educação e, inclusive, a olhar com olhos muito atentos a essa questão da visão muito utilitarista da educação, que tem tudo a ver com o ensino médio, né? Então, essa busca somente pelo ensino técnico, de formar somente o trabalhador industrial, proletário e etc., que nos remete a discussões tão antigas mas que essa reforma põe em xeque, não é? É porque a dita reforma anterior, do período Temer e Bolsonaro, voltou ali aos anos 30, antes Isso. dos pioneiros, né? Antes dos pioneiros. É, agora mantém-se a leitura do técnico no médio, não era improvável que isso acontecesse, não. Há, há uma necessidade, talvez, também de reconhecer que a formação técnica possa ser um caminho, sim. Agora, negar a qualquer adolescente que entre no ensino médio a possibilidade de avançar ao ensino Ir superior além, né? ou determinar que para ele basta isso, os outros farão o resto, é o jeito, vamos dizer, não, o jeito da barbárie instalada, né? Para você, até o ensino médio, tá bom para os outros, deixe para os outros conseguirem o superior e fazer. Foi assim que se manteve a dominação, né? Foi assim que se manteve a supremacia brasileira da elite nativa que sonha em ser colonizadora e não colonizada, né? Ai, ai. Beto, estamos chegando ao final desta conversa, então eu queria que você deixasse aqui seu recado final, suas palavras finais a respeito deste tema tão fundamental para todos nós. Você falava na eleição em fim de ano. Eu acho que o segundo semestre desse ano é determinante nas duas coisas. Em quem nós teremos como representante em nossas cidades que dê abertura para aquilo que nós estamos chamando de um processo civilizatório, o direito de ser feliz e ter o mínimo para todo mundo, e isso eu me refiro de ser feliz e ter o mínimo na área educativa também. Na carreira do professor, acho que é vital isso, sem uma formação inicial e continuada, profunda, nós não qualificaremos a educação, a tecnologia não resolverá este problema,
A escola é essencial porque a escola trabalha com o diferente. Cá em casa trabalha-se com os iguais. Na rede você pode trabalhar com os iguais. A escola transformou-se no último espaço onde se é obrigado a conviver com o diferente. E isso faz com que se respeite o outro, com que se teça o mundo que a gente faz com os outros, e não para os outros e apesar dos outros. A escola tem muito esse lugar, a educação tem muito esse lugar de fazer crescer um mundo de iguais nas suas diferenças e diversidade, né? Muito bem. Beto, muito obrigada. Fiquemos então atentos a todas essas questões e qualquer novidade a gente volta a conversar por aqui. Obrigada, Beto. Grande Um abraço. abraço.